No dia 5, também faremos uma geografia, nas páginas 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Damos início à unidade 7, a evolução dos meios de transporte e comunicação. Neste capítulo, vamos entender como a evolução dos meios de transporte e comunicação contribuiu para o desenvolvimento das sociedades. Leia um trecho do livro O Homem que Voa. Voa. Homem voa, voa. Numa pequena cidade situada entre as montanhas de Minas Gerais, nasceu um brasileirinho que deu asas à humanidade. Considerado o pai da aviação, é um dos maiores inventores de todos os tempos. Seu nome é Alberto Santos Dumont. O inventor não desistia de seus sonhos. Estava interessado em construir um aparelho mais pesado que o ar e mesmo assim que voasse. Construiu, então, um biplano com asas em forma de diedro, que batizou de 14 bis. Foi no dia 23 de outubro de 1906 que o brasileiro conseguiu a façanha de ser o primeiro homem a voar, percorrendo 220 metros diante da multidão, que não continha a emoção e alegria. Converse com os colegas e professor sobre as questões a seguir. Que meio de transporte Santos Dumont inventou? E o 14 bis se parece com os aeronaves da atualidade? O que mudou? Toda a aerodinâmica, né? Praticamente. Continuando, em sua opinião, o que os meios de comunicação foram utilizados pela sociedade da época para divulgar o primeiro voo do 14 bis? Se esse evento histórico fosse realizado hoje, que meios de comunicação seriam utilizados para divulgar? Os meios de transporte. A modernização dos meios de transporte terrestre, aquático e aéreo e das vias por onde eles transitam trouxe muitos benefícios à população, colaborando para a redução e o tempo de deslocamento das pessoas e promovendo mais conforto e segurança. Mas nem sempre o ser humano contou com tantas opções de transporte. Na pré-história, por exemplo, nossos ancestrais caminhavam longas distâncias a pé até aprenderem a domesticar animais que passam a ser utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias. No entanto, foi com a invenção da roda que os meios de transporte evoluíram. A evolução dos meios de transporte. Aí temos os navios. No passado, para deslocar pela água os seres humanos remavam sobre os troncos de árvores amarrados com fibras vegetais. Com o tempo, essas embarcações transformaram-se em barcos de vela, movidos pela energia dos ventos. Depois vieram as caravelas mais resistentes e, por volta de 1817, as primeiras embarcações movidas a vapor. Nelas, enormes caldeiras de água eram aquecidas e o vapor gerado colocava atividade à máquina responsável por movimentar os navios. A necessidade de transportar pessoas e mercadorias para lugares cada vez mais distantes resultou em vários inventos e avanços tecnológicos, que aumentaram a eficiência dos motores e a capacidade de segurança dos navios, qualificando ainda mais uma atividade que até hoje auxilia o comércio e a comunicação entre os países. Atualmente, o óleo combustível formado por derivados de petróleo é utilizado pela maior parte dos navios comerciais do mundo. Aqui nós temos o navio porta-containers a caminho do porto de Roterdã, nos Países Baixos, em 2018. E aqui nós temos o Royal Caribbean, um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, comporta 6.780 passageiros na Flórida, nos Estados Unidos, em 2019. Que fontes de energia foram utilizadas no processo da evolução do transporte marítimo? Aí já conversamos. Como a evolução do transporte marítimo auxiliou o comércio e a comunicação entre países? Também vamos discutir. Aí nós temos os trens. Os
trens são muito utilizados para o transporte de passageiros e principalmente de cargas, pois são considerados seguros e rápidos e econômicos. Países europeus e asiáticos, como a Índia e a China, usam com regularidade esse meio de transporte terrestre. No Brasil, eles foram utilizados com bastante frequência até a década de 1950, quando as rodovias passaram a ser as principais vias de transporte no país. Os trens ainda hoje são utilizados, porém em menor número. Você sabia que no passado a maioria das pessoas trabalhava como artesãos ou agricultores e passava a vida toda no mesmo lugar? Nas poucas ocasiões em que era necessário viajar, utilizavam as diligências do correio, um serviço de carruagens puxadas a cavalo e que transportavam passageiros de um lugar a outro por estradas esburacadas. As chuvas atrapalhavam a viagem e, com frequência, os grupos sofriam assaltos. Mais tarde, com a Revolução Industrial, o surgimento das máquinas fez necessário encontrar um meio rápido de transportar os minérios e carvão até as fábricas, além de transportar os produtos fabricados para entrega e venda em outras cidades. A primeira solução para isso foi afixar os trilhos a um caminho de cascalho, por onde passavam vagões puxados por cavalos. No novo meio de transporte, porém, era lento e limitado. Por isso, os engenheiros construíram e debruçaram-se sobre o desenvolvimento de uma máquina capaz de substituir os animais nessa função. Em 1804, o primeiro trem com locomotiva a vapor viajou entre Liverpool e Manchester, na Inglaterra. Embora muitas das pessoas tenham ficado maravilhadas com a nova tecnologia, outros tinham dúvidas sobre os benefícios do trem, até medo da invenção eles tinham. Elas diziam, por exemplo, que ver as paisagens passando tão rápido pelas janelas podia fazer com que os passageiros perdessem o juízo. Imagine se elas vissem os ônibus, os aviões que temos hoje. Ia desmaiar de aflição. Temos também o automóvel. Um dos primeiros automóveis foi fabricado com apenas 3 rodas, e no final dos anos de 1800. Desde então, esse meio de transporte não parou mais de evoluir, completamente diferentes do que eram antigamente. Os automóveis modernos são confortáveis e ágeis, utilizam as tecnologias de última geração, como é o caso dos carros autônomos, que ainda estão em desenvolvimento. Temos também o avião. O avião é o meio de transporte mais veloz que existe, por meio de pesquisa e desenvolvimento de materiais leves e resistentes e da utilização de softwares de navegação e controles de operação de aeronaves. Esse veículo tem incorporado muitos avanços tecnológicos nas últimas décadas. Porém, pessoal, é o meio de transporte mais caro, né? Então, são essas atividades propostas para hoje. Até aula ao vivo.